Meus amigos e minhas amigas, nós estamos a pouco menos de 2 meses das eleições para presidente da República e o escândalo do Lulinha vai se complicando cada vez mais, deixando a campanha do Lula em verdadeiro estado aí de polvorosa, porque isso é uma bomba, né, para a campanha do presidente Lula, porque cada vez as coisas vão chegando mais próximas do Lula. Já chegou no seu chefe de gabinete, né, que é o Marcola, como vocês já ouviram falar aí, o Marcola, não aquele criminoso, traficante, sim o Marcola, que é chefe de gabinete do presidente Lula. Ele recebia dinheiro da tal da Roberta Luxinger, que é amiguinha do Lulinha, e algumas pessoas dizem até que era namorada do Lulinha, e ela alugou uma mansão lá em Brasília para que eles ficassem juntos lá, quando o Lulinha fosse para Brasília, que ele pudesse ficar nessa mansão junto com ela, e também para receber pessoas ali, né, fazer reuniões, festas, para entrar em contato com pessoas ali do interesse deles, né, lá em Brasília. E aí, pessoal, agora a PGR, como talvez você até tenha visto falar aí, o PGR está alegando que esse processo tem que sair das mãos do André Mendonça e ir para a primeira instância. Acontece que o Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, nunca fez, não teve nenhuma menor menção em outros casos aí, onde as pessoas não tinham foro privilegiado, né, em nenhum momento ele teve, fez menção, sequer citou a possibilidade de esses casos irem para a primeira instância, como no caso do 8 de janeiro, por exemplo, né, onde todas aquelas pessoas que fizeram aquela baderna lá no Palácio do Planalto, no Congresso tal, eles não tinham foro privilegiado, então não poderiam ser julgados no STF. Assim como o Jair Bolsonaro não tinha mais cargo público, não era mais presidente da República e também não poderia ser julgado no STF. O Lula foi julgado em primeira instância, depois para a segunda instância e terceira instância. Ele foi condenado nas 3 instâncias, mas ele seguiu o processo normal. Todas essas pessoas do 8 de janeiro e o Jair Bolsonaro, e os outros aliados do Jair Bolsonaro, que também foram presos e julgados, não tinham foro privilegiado, então não havia razão para eles serem julgados no STF. Aliás, isso foi uma das irregularidades que aconteceu, né, durante esses julgamentos. E agora o PGR quer fazer com que o caso do Lulinha, como a coisa está se complicando de uma tal maneira, agora até a família Bittar, que era dona do sítio de Atibaia, onde teoricamente o Lula foi favorecido com reformas, é porque o Lula não põe nada no nome dele, né? Ele tem esses laranjas aí, e esses Bittar, teoricamente, seriam laranjas aí do Lula para favorecer. Também estão ligados aí com esse escândalo. Olha, é uma confusão, é tanta bandalheira que a gente fica. É até difícil de acompanhar tantos meandros que vão aparecendo a cada dia, né? Mas eu trouxe aqui alguns cortes ali da CBN e da Globo News mostrando aí como está a situação, né? Como está complicando cada vez mais a situação do Lulinha e consequentemente, a situação do Lula. Ele que já fez reunião com o Vorcaro, né, e não deu explicações, reuniões às escondidas, fora da agenda, né, onde participou o Galípolo, onde participou o Guido Mantega, que tinha um contrato milionário com o Vorcaro, né? Quer dizer, é uma coisa atrás da outra aí, né? E por isso que o Lula está fugindo das sabatinas e também não quer ir aos debates. Provavelmente ele vai fugir desse debate que teremos agora no final de semana, lá na Bandeirantes. Vamos assistir então aos cortes, pessoal, para a gente ter uma noção melhor do que está acontecendo aí nesse escândalo. Vamos lá. Tem mensagem da Roberta Luxinger para o assessor do senador Everton Rocha, dizendo que foi uma das poucas que foi convidada pelo presidente Lula para escolher um cargo para trabalhar no governo. E ela disse que não, eu quero ficar onde eu estou, na sociedade, com o Lulinha. Então, Fernando e Lulinha, né, ela disse. Então, está ótimo aqui, eu tenho a minha entrada no governo, na esplanada, está tudo certo fazendo os meus negócios. Então, ela deixa muito claro que o presidente Lula, de acordo com ela, a convidou para ter um cargo no governo. E para piorar, Felipe, ainda tem esse vídeo dela falando da atuação do filho do presidente da Câmara à época, do deputado Arthur Lira,
fazendo lobby e ela criticando o lobby, sendo que é exatamente isso que ela faz há bastante tempo. Então é uma inconsistência absurda nessa declaração. Então as coisas só vão se enrolando mais e aí a gente entende por que a defesa do Lulinha pede para que essas informações não sejam vazadas, porque está ficando cada dia pior. Vera, você vê duas informações importantes. Primeira informação que o Lula teria oferecido um cargo para a Roberta Luxinger, né? Por conta dessa ligação dela com o Lulinha. E segundo que ela recusou esse cargo porque ela simplesmente falou: eu não preciso ter um cargo no governo, eu já estou aqui nesse namorido aí com o Lulinha, né? Nesse casamento, nesse namoro, sabe-se lá o que, nesse noivado com o Lulinha. Para que eu preciso de um cargo? Eu sou aqui fora, trabalhando aqui fora, eu me saio melhor, não preciso. Tudo que eu preciso do governo eu tenho através do Lulinha, porque ele pode fazer aquilo que se chama, né, nas leis jurídicas aí, tráfico de influência, né? Vamos continuar aqui, pessoal. Olha aqui, Vera Magalhães, o outro repórter, o outro jornalista aqui da CBN, todo mundo descendo a linha. Vamos ver. parece que a gente está entrando numa máquina do tempo, né? E voltando às histórias que no passado assombraram o PT e o próprio presidente Lula. A gente tem uma mansão do lobby, a gente tem joias, a gente tem uma suspeita de tráfico de influência e a gente tem também o filho do presidente Lula que já esteve envolvido em escândalos do passado e agora volta ali a assombrar a campanha do pai. O caso Lulinha, que a gente vem acompanhando ao longo da semana. Eu só queria entender quem é que achou, queria saber quem achou que seria diferente, porque, meu amigo, se você faz a mesma coisa, você vai ter um resultado sempre igual. Sempre que você fizer a mesma coisa, o mesmo ato, você vai ter o mesmo resultado. Agora, se as pessoas botaram o Lula, se esses jornalistas fizeram de tudo para eleger o Lula, como é que eles vão achar que seria diferente agora do que foi no passado? É óbvio que ia voltar todos os escândalos de corrupção. A semana deixou de ser um caso de família, né? E virou uma crise política que envolve uma teia de poderes, né? Envolve desde o Palácio do Planalto até a Polícia Federal, agora a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal. Isso já dá uma dimensão, Vera, do tamanho do problema que virou o caso Lulinha em Brasília. A PGR, ela se manifestou ali no inquérito, né, que está em andamento no Supremo Tribunal Federal, pedindo para que essas investigações do Lulinha sejam enviadas para a primeira instância, porque não identificou até agora uma autoridade com foro privilegiado nem qualquer conexão suficiente com a investigação do INSS que tramita sob a relatoria do ministro André Mendonça. Mas, pelo que apuramos aqui em Brasília, o ministro André Mendonça deve rejeitar esse pedido ou, ao menos, ignorar esse pedido por hora e manter o seu processo e essas investigações sob a sua relatoria, na expectativa de que as investigações podem avançar, e elas estão avançando muito, e descobrir novos fatos e até, de repente, envolvimento de novas figuras com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal. Porque se a gente pensar, muitos casos recentes que foram julgados no STF não tinham ninguém com foro, né? O 8 de janeiro foi um deles, e outros casos semelhantes. Então fica difícil entender o critério usado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, Thiago. E aí a gente não pode deixar de notar que, no caso dele, ele é alinhado a um certo grupo dentro do STF, que não é o mesmo grupo do ministro André Mendonça. E que, até agora, quando não se sabia quem seria o relator, quando a PF pediu a abertura de novo inquérito, ele falou, tudo bem, sou a favor de um novo inquérito, se redistribua, então, porque não tem nenhuma correlação. Então, naquela ocasião, ele não falou que deveria descer para a primeira instância, né? Vocês lembram, nos debates, né, até no debate da Globo, como essa Vera Magalhães, como ela trabalhou, como ela fez de tudo para favorecer a eleição do Lula. E agora está aí, né, parecendo uma Madalena arrependida, mostrando as consequências, né, de terem colocado de volta à cena do crime, né? A pessoa, o meliante voltou à cena do crime, como disse o Geraldo Alckmin. Gente, eu fico dando risada, mas não é que é tão, olha, é trágico, mas ao mesmo tempo é cômico, porque era tão esperado, é uma piada tão pronta, é tão esperado que isso vai acontecer, que eu não sei por que eles fazem essa cara, olha a cara de assustado, né? Eles fazem uma cara de, nossa, olha o que está acontecendo. Olha, ninguém esperava que fosse acontecer isso. Ah, pelo amor de Deus, vocês sabem exatamente que é isso que o PT faz sempre que está no governo. Por que agora iria ser diferente?
Pois é, Vera, quando estavam julgando os casos do 8 de janeiro, que eram casos que estavam sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que foi um dos fiadores da nomeação do Gonê à Procuradoria-Geral da República, o Gonê não fez nenhuma manifestação ali solicitando o declínio da competência dessas investigações para as primeiras instâncias, justamente porque essa posição o colocaria numa rota de conflito com o próprio Moraes. E como você disse, Vera, realmente o Gonê ele tem um alinhamento maior com esse grupo hoje, que é uma ala do Supremo ali, que vem se opondo ao ministro André Mendonça. E chama muita atenção, então, que num determinado caso ele não defende, né, o declínio da competência, só que em outro caso, que é o do Lulinha, ele faz essa defesa enfática. Então fica muito difícil entender também, velho, qual o fundamento ali que o Gonê utilizou para esse caso. Mas o fato é, as peças estão se movendo e a gente vê, à medida que o advogado do presidente Lula vai até o Palácio da Alvorada para falar com Lula sobre esse caso, o próprio Gonê faz essa manifestação, a Polícia Federal demonstra incômodo com o André Mendonça, né? Isso mostra o tamanho do estrago que esse escândalo está fazendo aqui em Brasília e como está mexendo essas peças do poder. Malu Gaspar e seus repórteres publicaram no blog do Globo mais uma história complicada, conectada aí ao Lulinha. A gente mostrou ontem a foto aérea da grande mansão que foi alugada no terreno de 2.100 metros quadrados pela Roberta Luxinger, casa que eventualmente foi frequentada pelo próprio Lulinha, mas agora se sabe que o contrato de aluguel dessa casa, que vale R$28 mil, ele foi alugado em nome de um dentista que foi testemunha de Fernando Bittar, que é uma personagem do escândalo do sítio de Atibaia. Aquele sítio que a Lava Jato concluiu, que era de propriedade de Lula. Reformado por empreiteiras e tudo mais, mas que não estava no nome dele, estava no nome de quem? Da família Bittar. Então tem uma conexão aqui, tudo bem, tem vários personagens, mas que atrapalha, e chega de uma forma muito mais complexa de explicação, vai ficando cada vez mais complexo para a campanha de Lula, né? Todo noticiário dá conta de que a campanha está meio atabalhoada. Ver essa Mônica Waldvogel falar essas coisas é até engraçado, né? Ela que é petista, fanática, defensora do Lula, sempre, né? Sempre foi defensora do Lula, e sendo obrigada a falar, porque contra os fatos não há argumentos. É lógico que o envolvimento do Lulinha está ficando cada vez maior, e não é só do Lulinha, está se aproximando demais do próprio Lula. Esse fato deles ter oferecido emprego para Roberta Luxinger, o fato de o seu assessor, o seu chefe de gabinete, ora, o chefe de gabinete do Lula é o cara mais próximo dele, é o cara que está o dia inteiro com ele, né? Que está ali, é o cara que recebe as ligações, é o cara que seleciona com quem o Lula vai falar, quem não vai falar, quem é que o Lula vai receber, quem o Lula não vai receber. Ele está em contato diário, constante com o Lula. E esse cara estava recebendo dinheiro da Roberta Luxinger. Diz ele que era dinheiro emprestado, mas não tem comprovação, não tem um contrato, não tem nada que prove que o dinheiro era emprestado, e também não tem prova de que ele devolveu. Ele diz que devolveu o dinheiro, mas até agora nada foi provado. É só blá blá blá, né? Eles falam tal, para tentar dar uma justificativa, mas provas não existem. Então você vê, por mais que a gente as pessoas podem achar, você é de direita, você é contra o PT, você é contra o Lula, você sempre vai puxar a sardinha pro lado. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? Contra os fatos não há argumentos, né? A coisa vai ficando de uma tal maneira complicada para o Lula, e também não fora só esse fato desses escândalos, a situação econômica do país. Você vê que nós temos milhares de empresas aí quebrando, pedindo concordata, milhões, não são milhares, milhões de empresas devendo, sem condição de arcar com as suas dívidas, né? E ficando no vermelho aí, ficando no negativo, né? E quem teve dinheiro já puxou o carro lá para o Paraguai. Inclusive existe muita gente, pessoa física também, não só pessoa jurídica, indo morar no Paraguai, né? Pela facilidade que é ir daqui para o Paraguai. É muito fácil você fazer uma mudança, e lá é tudo simples, ao contrário do Brasil. Se você quer alugar uma casa, é uma simplicidade absoluta, tudo é simplificado, não tem essa burocracia que existe no Brasil.
Lá tudo é simples, rápido e objetivo. Não tem toda essa complicação que a gente tem aqui no Brasil. Então, gente, é óbvio, né, que a coisa está ficando cada vez mais complicada. E eu chego à conclusão seguinte: dada todas essas circunstâncias, né, votar nessas pessoas não mostra o que é o Lula, né? Mas mostra assim o caráter dos eleitores, das pessoas que estão votando, né? Porque, pelo amor de Deus, né, você sabendo de tudo que acontece no governo do PT, de todos os escândalos, toda a bandadeira, a censura que está acontecendo no Brasil, cara, votar no PT, pelo amor de Deus, né? Olha, eu acho que precisa. Eu não vou falar mais nada, vai. Deixa o seu like aí, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, o que, que você está achando de tudo isso. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que possam, né, interessar, ver um conteúdo como esse, né? Manda para um petista aí, né? Manda para aquelas pessoas que estão em dúvida sobre em quem votar, porque aí as pessoas vão se esclarecendo, né, para saber que realmente não tem mais condição de votar nesse partido. É um atraso para o Brasil a gente ficar insistindo, né? Eu nunca insisti, mas né, tá cheio de gente que insiste em votar no Lula, né? Depois de tudo que eles já fizeram, as pessoas insistem em acreditar que a partir de 2027 a picanha vai chegar, né? Boa noite a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente.